Milionário entra no hospital e congela ao encontrar a mendiga velha com trigêmeos. A entrada de Ricardo no hospital local foi como um furacão. O magnata da tecnologia, conhecido por suas inovações revolucionárias e uma fortuna que superava muitos países, era sem dúvida o centro das atenções. As luzes fluorescentes refletiam seu terno impecável, enquanto ele caminhava com passadas firmes, suficiente para fazer as cabeças se virarem em sua direção. Mas, ao cruzar a porta do corredor da pediatria, seu mundo perfeito desabou em uma fração de segundo. Ali, em um canto da sala de espera, uma mulher idosa puxou sua atenção. Uma mendiga, no entanto, não era qualquer mendiga. Sua aparência e um ar de tristeza davam um peso insuportável ao ambiente. Ao seu lado, 3 gêmeos chorosos lutavam para se aconchegar em seu vestido esfarrapado. As crianças eram uma visão de incompreensível fragilidade. Com rostinhos redondos e olhos grandes que pareciam dizer mais do que qualquer palavra poder. Rosto vincado, cabelos brancos e a expressão marcada pela vida dura. Ele a conhecia. Era sua mãe, a mulher que ele acreditava ter abandonado para sempre. Um nó se formou em sua garganta e ele sentiu o peito apertar como se o mundo estivesse desabando sobre ele. Os gêmeos, envolvidos em sua fragilidade, eram um mistério ainda mais profundo. A dor de uma revelação familiar o envolveu como uma neblina fria, enquanto ele se lembrava da infância solitária que teve. Atrelada a um pai que sempre exigiu um sucesso que ele nunca soube se queria. O olhar de incredulidade dos presentes na sala mágica era quase palpável. Murmúrios de confusão e desprezo circulavam no ar. Quem é esse homem? O que ele está fazendo aqui? Pensaram muitos, enquanto os sussurros aumentavam a tensão. Aquele burburinho mal tinha tempo de ecoar quando uma enfermeira entrou, quebrando o estado de choque de Ricardo. Ana, com um sorriso caloroso e uma força que transparecia em cada passo, aproximou-se. Você, Pi, a urgência de proteger, de confortar e, de alguma forma, reescrever o passado. Mas, enquanto as emoções fervilhavam, um som distante esmagou suas esperanças. Um homem sombriamente familiar, um ex-parceiro de sua mãe, pairava na entrada como um predador, suas intenções obscuras reveladas em um olhar cortante. Ricardo percebeu que, além de um resgate emocional, tinha aqui a possibilidade de salvar aquelas vidas inocentes. No entanto, o que ele faria? Riqueza, poder ou a chance de resgatar uma família que nunca teve? O brilho opulento de seu mundo parecia ofuscar tudo o que importava. Em meio à confusão, as palavras de Ana ecoaram em sua mente. Ele teria que escolher entre seu império e as vidas que acabara de descobrir. A pressão aumentava e a escuridão do seu passado seguia, sussurrando à sua consciência. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso pré. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. Ah, e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As palavras de Ana ainda ecoavam na mente de Ricardo. Mas ele não tinha tempo para pensar. Um frio gélido percorreu sua espinha quando viu o homem que conhecia bem. Ele não era apenas um ex-parceiro da sua mãe. Era um criminoso renomado. Um tipo que fez parte do passado sombrio que Ricardo pensava ter deixado para trás para sempre. O homem também parecia reconhecer Ricardo. Um sorriso astuto surgindo em seu rosto. Olha quem apareceu! O filho pródigo, disse o homem. A voz carregada de sarcasmo. Achei que você tinha fugido da sua responsabilidade. Aquela frase cortou como uma faca. Ricardo nem mesmo conseguiu mover os lábios. Estava paralisado. Os gênios choravam, mas aquele som distante tornava-se menos importante do que a situação à sua frente. A enfermeira Ana não hesitou. O impulso a levou a se colocar entre Ricardo e o homem. Saiam daqui! Vocês não têm lugar aqui! Gritou, tentando criar uma barreira. Mas o homem não se intimidou. Ele se virou para Ana. Sua expressão virou ameaça. E você? Quem é você para dar ordens aqui? Criancinhas à carga. Não seria nada bom se algo acontecesse a elas. Nesse momento, tudo dentro de Ricardo se despedaçou. Ele tinha dinheiro, poder, tudo o que poderia imaginar. Mas as vidas daquela mulher e das crianças estavam em suas mãos. O peso da escolha esmagava seu peito. Ele viu a fragilidade da mendiga, a depressão e desespero em seus olhos, assim como o choro dos gêmeos que clamavam por conforto. Mas, ao mesmo tempo, o pânico brotou em sua mente. O que aquele homem estava realmente planejando? Ricardo olhou para o rosto da mulher, que fora sua mãe. As rugas em seu rosto, cheias de dor, agora pareciam o espelho das lembranças. Ele tinha que agir e rápido. E enquanto isso, o homem, percebendo a hesitação de Ricardo, avançou com um olhar cínico. Você não pode salvar o mundo, garoto. Comece pela sua família. Se me entregar a criança, prometo que ela ficará bem. O riso dele era doentio, como se estivesse apreciando o desespero de Ricardo. Era uma proposta horrenda. Jamais poderia aceitar! Mas, e se a vida dos gêmeos dependesse disso? Nesse instante, uma voz conhecida cortou a tensão. Ricardo, você não precisa fazer isso! Gritou uma figura familiar que entrava rapidamente pela porta da sala. Era sua irmã, Clara, que ele não via há anos. O efeito foi elétrico. Todos se viraram, perdendo o foco na briga. A emoção invadiu o rosto de Ricardo. Um misto de confusão, alegria e medo. Clara estava diferente, com um olhar decidido e uma intensidade que lembrava a mãe deles. Eu também não sabia sobre eles, mas vi você. Sei quem você se tornou. Não deixe que ele arruine tudo outra vez. A presença dela trouxe uma nova perspectiva. Ricardo não estava sozinho, mas, ao mesmo tempo, tudo parecia tão complicado, tão perturbador, como Clara sabia onde ele estava. O homem, percebendo que sua vantagem estava diminuindo, começou a recuar, mas não sem antes lançar uma última ameaça. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Este não é o fim. Você sabe onde me encontrar. E assim ele desapareceu, deixando um ar de tensão pairando no ar. Ricardo viu Clara se aproximando. Seu coração agora batia frenético. O que ela sabia? O que está acontecendo?
Um misto de esperança e medo surgiu. Será que a verdade sobre sua família estava prestes a se revelar de uma maneira que eles nunca imaginaram? As crianças choravam e o vazio que se formou na sala tornou-se opressivo. A luta estava apenas começando e o futuro parecia mais incerto do que nunca. Ricardo estava atordoado. A presença de Clara trazia consigo uma montanha de emoções. Ele respirou fundo, tentando entender a situação. Mas logo, seu olhar se voltou para a mendiga. A esperança que brotava no peito parecia se dissolver quando ele lembrou da situação crítica em que se encontrava. O pânico era palpável e as crianças choravam, clamando por socorro. Clara, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz tremendo. Clara parecia mais forte, mais determinada. O que aconteceu com você, Ricardo? Eu soube do que estava acontecendo. Eu segui seu rastro. As palavras dela eram cortadas por aquele desespero convidativo. Mas havia uma urgência em seu olhar que não poderia ser ignorada. Não podemos deixar que ele leve os gêmeos. Eles precisam de nós. Mas algo dentro de Ricardo balançava. Ele olhou para o homem que ameaçara os gêmeos e, em um movimento rápido, tentou avançar. Mas a enfermeira Ana o segurou. Ricardo, não! Você não pode! Ele é perigoso! As palavras dela soavam como um eco distante, enquanto as emoções se aglomeravam dentro dele. A cada segundo, o nó na garganta crescia mais forte. Ele sentia um coração forte, mas havia também um medo paralisante. Clara puxou um papel amassado do bolso. Eu encontrei isso. É sobre a mãe e sobre você. Ela entregou o papel a Ricardo, que hesitou, mas em um impulso finalmente abriu. A visão do que estava ali fez seu sangue gelar. Era um documento, um teste de DNA que mostrava que ele não era quem pensava que era. Os gêmeos eram seus, mas não apenas isso. Era uma revelação que mudava tudo. A alma dele girou como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Isso não é possível, ele murmurou, quase sem voz. Seus pensamentos se atropelavam enquanto tentava processar a avalanche de informações. Clara olhou nos olhos dele. Sua intensidade revelava a dor carrega por tantos anos. Sim, você é o pai deles, Ricardo. Você as deixou. Você tem uma família. E agora é hora de lutar por elas. Não deixe que ele destrua tudo. Naquele instante, o homem que antes havia recuado agora parecia perceber o que estava acontecendo. O olhar dele se transformou de um sorriso triunfante para uma fúria contida enquanto Ricardo segurava aquele papel. Era como se uma lufada de ar frio tivesse invadido a sala e os murmúrios ao redor aumentavam. A tensão era uma afronta nos rostos perplexos das pessoas que assistiam. Você não está preparado para essa verdade. O homem disse, desfazendo qualquer vestígio de dúvida. Você nunca esteve. Seu mundo era uma bolha de ilusões, e agora ele vai estourar. As palavras dele foram como facas, penetrando a realidade que Ricardo acreditava ser. O peso da responsabilidade desmoronava sobre ele. Um movimento brusco interrompeu os pensamentos. O homem avançou, mas Clara impediu-o. Tire as crianças daqui! Agora! Gritou, sem hesitação. Ricardo sentiu a adrenalina subindo, a necessidade de agir com urgência. Mas enquanto ele tomava a mão das crianças em seus braços, o estalo ressoou. A enfermeira Ana caiu e o homem invadiu a sala como um furacão. Você realmente acha que vai escapar, filho pródigo? A voz dele ecoou como um trovão e o medo tomou conta novamente. Ricardo notou algo no olhar de Ana. Ela estava acordada, mas atônita. Ana, precisamos de você! Então ele viu algo inesperado. A expressão de Ana se alterou.
Seu olhar virou de vulnerabilidade para algo mais, algo sombrio. Desculpe, Ricardo, ela disse, com um mar de culpa que o congelou. É hora de você saber a verdade toda. Você está mais perto do que imagina de um destino que ainda não pode aceitar. Aquelas palavras pairaram no ar e os olhos de Ricardo se arregalaram. O que ela queria dizer? O que mais ele não sabia? A situação girava em uma nova direção, revelando segredos que nem mesmo ele poderia ter imaginado. O que aconteceria a seguir? O futuro era incerto e estava prestes a descobrir que o maior inimigo poderia estar mais próximo do que ele pensava. O ambiente estava carregado de tensão. A revelação do papel amassado estava fresca na mente de Ricardo. E olhou para Clara, que o encarava com a mesma intensidade de antes. A surpresa, o medo, a determinação. Tudo misturado em um só olhar. Mas antes que pudesse processar tudo, o clima pesado foi cortado por um som estrondoso. Um barulho forte, como um estampido, ecoou pela sala. A porta foi arremessada contra a parede e a figura de um homem deslizou rapidamente para o interior do recinto. A respiração de todos parou. Era outra pessoa. Um terceiro homem, muito diferente do ex-parceiro da mãe. Ele tinha uma presença sombria, como se a noite houvesse entrado na sala junto dele. A expressão em seu rosto era de pura fúria. Você não deveria estar aqui, Ricardo. O homem gritou com uma voz cavernosa, os olhos fixos com um desprezo profundo. Era um conhecido de seu passado, o sujeito que ele preferia esquecer, alguém associado a um tempo sombrio da sua vida. Acha que pode simplesmente voltar e se esconder na sua fortuna? Tem muita gente que não vai deixar isso barato. O choque foi como uma bofetada. As crianças choravam. O olhar aterrorizado da mendiga parecia aumentar com a agitação. Ana começou a se mover, parando entre Ricardo e aquele novo perigo. Saia! Você não tem o que fazer aqui! Gritou ela. Mas o homem não se importou nem um pouco. Essa conversa não é com você, sua insignificante. Ele avançou, um passo ameaçador depois do outro. Ricardo não tinha certeza do que fazer. O medo se instalou no estômago, mas algo dentro dele se agitou. Quem é você? Ricardo perguntou, tentando manter a voz firme. O homem riu, um riso profundamente desagradável. Sou alguém que sempre esteve ao seu redor. Ricardo, você só não prestou atenção. Sabe, os pecados do passado têm formas estranhas de voltar, especialmente quando se trata de família. Aquelas palavras foram como uma bomba. Olhos se arregalaram. O ex-parceiro da mãe agora parecia um mero peão nessa linha do tempo. Você? O que sabe sobre mim? Ricardo perguntou, sua voz tremendo, misto de curiosidade e pânico. O homem se inclinou para a frente, a voz baixa e cortante. Eu sei que a verdade é que você não é quem pensa que é. Você achou que poderia se esconder. Os gêmeos não são seus filhos. Eles são de alguém que você conhece muito bem. O silêncio que seguiu foi opressivo, como se todos segurassem a respiração. Não! A incredulidade invadiu Ricardo. Imediatamente olhou para Clara. Você sabia disso? Como? Como isso é possível? O coração martelava em seu peito. O ambiente estava gelado e ele sentiu que o chão poderia se abrir sob seus pés. Clara olhou para ele, sua expressão mudando rapidamente, de determinada para confusa. Ricardo, eu não sabia, eu achei. Mas o novo homem não deixou Clara terminar. Estava tudo ali, escondido à vista de todos. O passado é como uma sombra. Sempre volta. Ele sorriu e o frio na espinha de Ricardo se transformou em uma onda de raiva. Você está mentindo, gritou Ricardo.
Você não sabe o que está dizendo. Cada palavra era carregada de desespero. O homem não pareceu abalado. Você vai descobrir. E quando isso acontecer, a vida que você construiu se desfará em um piscar de olhos. Não se esqueça, eu sempre estarei por aqui, esperando. O homem se virou para sair, mas não sem uma última provocação. A vida não é só sobre fortuna e sucesso, Ricardo. Prepare-se, pois tudo o que você sabe pode estar prestes a desmoronar. A tensão na sala foi palpável. As crianças choravam ainda mais forte e Ricardo se viu cercado por uma confusão esmagadora. Olhou para Clara, mas ao mesmo tempo queria correr e proteger os gêmeos. A revelação do homem ecoava em sua mente. A verdadeira origem das crianças. Quem as gerou? Tudo havia mudado. Naquele instante, Ricardo percebeu que sua vida estava prestes a ser transformada de formas que ele nunca imaginou. O futuro nunca pareceria tão incerto e, ao mesmo tempo, tão irresistivelmente intrigante. Ah, lembre-se! Se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava mergulhado em emoções, o teste de DNA ainda em suas mãos. Como se ele fosse um animal ferido, lutando para respirar. O homem sombrio acabara de se retirar. Mas atém. As crianças continuavam a chorar e a mendiga observava, os olhos cheios de preocupação. Ricardo, precisamos sair daqui, Clara disse, ansiosa, olhando ao redor, seu instinto de proteção ativado. Ela se moveu na direção dos gêmeos, tentando pegá-los. Mas Ricardo, ainda em choque, hesitou. As palavras do homem ecoavam em sua mente. A vida não é sobre fortuna e sucesso. Nesse instante, as luzes do hospital começaram a piscar e um grito cortou o ar, vindo de longe. Ricardo virou a cabeça. Um frio percorreu sua espinha. O som insistente de sirenes se aproximava, misturado a vozes abafadas e gritos. Algo estava errado, muito errado. Então, como se o tempo tivesse desacelerado, a porta se abriu brusca e violentamente, arremessando um grupo de homens com uniformes pretos. A expressão em seus rostos era de pura urgência e raiva. Ricardo não entendeu de imediato, mas o coração dele disparou. Ele logo percebeu o que estava acontecendo. Aqueles eram agentes de segurança e eles estavam ali por causa dele. Ricardo, onde estão as crianças? Um dos homens gritou, seu tom repleto de pressão. Saia da frente! Temos ordens para prender você! As palavras soaram como balas disparadas em sua direção. O pânico tomou conta do ambiente. Clara, petrificada, segurou um dos gêmeos. O outro estava nas mãos de Ricardo. Mas eu não fiz nada. O que está acontecendo? Ele se sentiu cercado, impotente. Os agentes avançaram e Ana, que antes parecia uma aliada, agora estava em conluio. Com uma expressão sombria, ela olhou para Ricardo como se tivesse uma revelação. Desculpe, Ricardo, mas não posso protegê-lo esta vez. A verdade é que você não sabe o quanto está comprometido com o passado. E agora eles vieram cobrar. A mente de Ricardo girou e as peças começaram a se encaixar. Mas a confusão era aterradora. O que você quer dizer? O que não estou sabendo? E olhou para todos ao seu redor, desesperado, tentando encontrar sentido na situação. Você é mais do que um magnata da tecnologia.
respondeu Ana, com uma frieza que fez o sangue de Ricardo ferver. Você tem antecedentes. Está envolvido com algo muito maior. O ar ficou pesado e o choque foi como um tapa na cara dele. Suspeitas de fraudes, extorsão e agora até acusação de sequestro. O agente afirmou e a voz dele cortou o silêncio. Você precisa vir conosco. Vão levar você. O caos se instalou enquanto as crianças choravam ainda mais alto. Ricardo sentiu o peito apertar. Como tudo poderia ter se transformado tão rápido? Não! Eles são inocentes! O que vocês querem de mim? A dor nas palavras dele deu lugar a um desespero absurdo. Clara tentou intervir, mas um dos agentes assegurou. Silêncio! A prioridade aqui é garantir a segurança das crianças e levá-los sob custódia. Então, tudo se tornou um borrão. Os agentes avançaram e, em um movimento desesperado, Ricardo agarrou Clara e puxou-a enquanto se precipitava, tentando escapar para a saída. Mas uma mão segurou seu braço antes que pudesse sair. Era o homem durão, voltando para encarar Ricardo novamente. Eu avisei você que isso acabaria mal. Agora você verá o verdadeiro custo de suas escolhas. Ele sorriu, um sorriso gelado que cortou mais fundo do que qualquer outra coisa. Ricardo estava prestes a perder tudo. Não era apenas sua fortuna, mas uma vida inteira de segredos, de mentiras e agora seus filhos. A vida que ele se esforçou tanto para construir estava desmoronando como um castelo de cartas. Nesse momento, um barulho ensurdecedor irrompeu, como um trovão, e a luz do hospital piscou de forma alarmante. E então, uma explosão ressoou do lado de fora, fazendo todo o prédio tremer. Membros do pessoal gritaram e entraram em pânico, e os agentes ficaram em alerta. É um ataque! Gritou um deles, enquanto todos se voltavam para a saída. O caos tornou-se absoluto. Ricardo pensou por um instante. Então, mirando nos olhos de Clara, sentiu a urgência de tudo. Vamos! Ele puxou a irmã e as crianças, sem olhar para trás, enquanto se lançavam para o desconhecido. O peso do passado, agora mais pesado do que nunca, o seguia como uma sombra. Mas, no fundo, uma pergunta o atormentava. Quem realmente era Ricardo, além de um homem perdido? E o que o futuro reservava para ele, agora com tudo prestes a desmoronar de uma vez? O abraço do pânico envolveu todos eles. O próximo passo não era só a única escolha, mas poderia ser a única forma de sobrevivência. Ricardo estava mergulhado em um turbilhão de emoções. O papel do teste de DNA ainda em suas mãos, como se ele fosse um animal ferido, lutando para respirar. O homem sombrio acabara de se retirar. Mas a tensão no ar pairava como uma tempestade prestes a desabar. Ele olhou para Clara. As crianças continuavam a chorar. E a mendiga observava, os olhos cheios de preocupação. Ricardo, precisamos sair daqui, Clara disse, ansiosa, olhando ao redor, seu instinto de proteção ativado. Ela se moveu na direção dos gêmeos, tentando pegá-los. Mas Ricardo, ainda em choque, hesitou. As palavras do homem ecoavam em sua mente. A vida não é só sobre fortuna e sucesso. Nesse instante, as luzes do hospital começaram a piscar e um grito cortou o ar, vindo de longe. Ricardo virou a cabeça. Um fio percorreu sua espinha. O som insistente de sirene se aproximava, misturado a vozes abafadas e gritos. Algo estava errado. Muito errado. Então,
como se o tempo estivesse desacelerado. A porta se abriu brusca e violentamente, arremessando um grupo de homens com uniformes pretos. A expressão em seus rostos era de pura urgência e raiva. Ricardo não entendeu de imediato, mas o coração dele disparou e logo percebeu o que estava acontecendo. Aqueles eram agentes de segurança e eles estavam ali por causa dele. Ricardo, onde estão as crianças? Um dos homens gritou, seu tom repleto de pressão. Saia da frente! Temos ordens para prender você! As palavras soaram como balas disparadas em sua direção. O pânico tomou conta do ambiente. Clara, petrificada, segurou um dos gênios. O outro estava nas mãos de Ricardo. Mas eu não fiz nada. O que está acontecendo? Ele se sentiu cercado, impotente. Os agentes avançaram e Ana, que antes parecia uma aliada, agora estava em conluio. Com uma expressão sombria, ela olhou para Ricardo como se tivesse uma revelação. Desculpe, Ricardo, mas não posso protegê-lo esta vez. A verdade é que você não sabe o quanto está comprometido com o passado. E agora eles vieram cobrar. A mente de Ricardo girou e as peças começaram a se encaixar, mas a confusão era aterradora. O que você quer dizer? O que não estou sabendo? Ele olhou para todos ao seu redor, desesperado, tentando encontrar sentido na situação. Você é mais do que um magnata da tecnologia, respondeu Ana com uma frieza que fez o sangue de Ricardo ferver. Você tem antecedentes, está envolvido com algo muito maior. O ar ficou pesado e o choque foi como um tapa na cara dele. Suspeitas de fraudes, extorsão e agora até acusação de sequestro. O agente afirmou, e a voz dele cortou o silêncio. Você precisa vir conosco. Vão levar você. O caos se instalou enquanto as crianças choravam ainda mais alto. Ricardo sentiu o peito apertar. Como tudo poderia ter se transformado tão rápido? Não, eles são inocentes. O que vocês querem de mim? A dor nas palavras dele deu lugar a um desespero absurdo. Clara tentou intervir, mas um dos agentes assegurou. Silêncio! A prioridade aqui é garantir a segurança das crianças e levá-los sob custódia. Então tudo se tornou um borrão. Os agentes avançaram e, em um movimento desesperado, Ricardo agarrou Clara e puxou-a enquanto se precipitava, tentando escapar para a saída. Mas uma mão segurou seu braço antes que pudesse sair. Era o homem durão, voltando para encarar Ricardo novamente. Eu avisei você que isso acabaria mal. Agora você verá o verdadeiro custo de suas escolhas. Ele sorriu, um sorriso gelado que cortou mais fundo do que qualquer outra coisa. Ricardo estava prestes a perder tudo. Não era apenas sua fortuna, mas uma vida inteira de segredos, de mentiras. E agora, seus filhos. A vida que ele se esforçou tanto para construir estava desmoronando como um castelo de cartas. Nesse momento, um barulho ensurdecedor irrompeu, como um trovão, e a luz do hospital piscou de forma alarmante. E então uma explosão ressoou do lado de fora, fazendo todo o prédio tremer. Membros de pessoal gritaram e entraram em pânico. E os agentes ficaram em alerta. É um ataque! Gritou um deles, enquanto todos se voltavam para a saída. O caos tornou-se absoluto. Ricardo pensou por um instante. Então, mirando nos olhos de Clara, sentiu a urgência de tudo. Vamos! Ele puxou a irmã e as crianças, sem olhar para trás, enquanto se lançavam para o desconhecido. O peso do passado, agora mais pesado do que nunca, o seguia como uma sombra. Mas no meio da confusão, o caos parecia gerar uma nova ordem. As portas se abriram e figuras de um grupo diferente,
vestindo uniformes distintos e chamativos, entraram. Pareciam estar em operação. Protejam os civis! Um dos novos agentes gritou. Era clara a tensão entre eles e os primeiros homens. Ricardo sentiu que um novo jogo começava. Do nada, a figura de um homem atraente apareceu na porta, levando todos os olhares em sua direção. Era alguém que parecia uma mistura entre um herói de filmes de ação e um vilão carismático. Não se preocupem, estou aqui para salvar vocês, disse ele com um sorriso ido, mas o tom era mais de prepotência do que de confiança. O mundo de Ricardo girou mais uma vez. Pai? Clara exclamou, e os olhos de Ricardo se arregalaram. Aquelas palavras ecoaram na sala, como um grito ensurdecedor. Clara reconhecia aquele homem, e isso cortou fundo. O passado estava voltando à tona, trazendo novos segredos e revelações que pareciam capazes de desmoronar tudo. Ricardo queria gritar, mas a realidade agora estava clara. A história dessa família era muito mais complicada do que ele nunca poderia imaginar. E neste instante ele percebeu, nada era como parecia. Ele precisava descobrir quem realmente era e o que significava ser pai, irmão e filho. A dúvida pairava no ar. O que mais estava escondido? E até onde ele realmente estava disposto a ir para proteger aqueles que amava? Ou talvez para se proteger? Ricardo estava paralisado. A declaração de Clara ainda ecoando em seus ouvidos. Pai? Ela reconhecia aquele homem, e isso fez seu coração acelerar. Todo o seu passado parecia desmoronar sem aviso prévio. O recinto vibrava em caos. Gritos, sirenes, um ataque iminente. Ele olhou para o homem, aquele que não era apenas um rosto familiar, mas o próprio retrato de um pesadelo que ele queria esquecer. Não, isso não pode ser verdade! Ricardo gritou, a mão fechada em punho. O peso daquela revelação pesou como uma âncora em seu peito. Mas enquanto a tensão pulsava na sala, o homem apenas riu, desdenhando. Uma família. Ele disse, como se o orgulho de uma paternidade correta fosse um fardo que Ricardo carregava. Mas você não tem ideia do que isso realmente significa. A adrenalina corria pelas veias de Ricardo. O caos externo, sirenes, pessoas correndo, a gritaria dos que tentavam escapar, pareciam distantes diante do turbilhão de emoções que se instalou dentro dele. Ele olhou para Clara, os olhos dela vidrados, enquanto o gêmeo em seus braços balançava em um misto de confusão e medo. A visão o atingiu como uma faca, uma fissura no seu mundo perfeito. Eu não sei o que você quer, mas não vou deixar você fazer nada com eles. Ricardo se posicionou entre o homem e as crianças, maior como uma muralha. Ele sentiu a necessidade de proteger, não só de mostrar força, mas de lidar com aquilo que havia ignorado tanto tempo. De repente, o homem fez um gesto rápido e um grito cortante preencheu o ar. Algo gelado e metálico prejudicou a atmosfera. Ele havia puxado algo do bolso. Era uma arma! Você realmente acha que pode se opor a mim? Você não sabe com quem está lidando, Ricardo. O tempo parecia parar. O medo esmagador pairou sobre ele, uma sensação de impotência dourada. Mas quando os olhos do homem se fixaram nos gêmeos, uma onda de raiva brotou no coração de Ricardo. Você não conseguirá nada deles! Ele apertou os punhos, a certeza de coragem emergindo da escuridão. Nesse exato momento, uma explosão retumbou do lado de fora. As janelas tremeram. Uma onda de choque varreu a sala, fazendo o homem vacilar. A confusão aumentou.
As pessoas começaram a gritar e escrutinar a situação. A adrenalina estava em seu máximo e a margem do terror, um inesperado fio de força, tomou conta de Ricardo. Ele viu as crianças estremecerem e a necessidade de agir tomou conta dele. "Vamos!" gritou, puxando Clara e os gêmeos, enquanto a sala se tornava um caos absoluto. Mas em movimento, ainda pode ouvir as últimas palavras do homem, que ecoaram como uma maldição. Você vai se arrepender disso. Este é apenas o começo. Enquanto corriam, o chão tremeu novamente e a luz começou a falhar. O corredor parecia um labirinto sem saída. Pessoas corriam em direções diferentes. Ricardo estava em pânico, mas cada passo o levava mais longe da sombra de seu passado. Então, um grito ensurdecedor irrompeu. Era Ana, a enfermeira, com uma expressão de puro horror. "Ricardo!" ela o chamou, mas estava se movendo em direção ao homem. O desespero desenhava sua silhueta. "Você não pode sair! A verdade precisa aparecer." E antes que pudesse processar a ação, Ana segurou o braço do homem e um estalo cruel se fez ouvir quando ela puxou a arma que ele estava segurando. Uma troca repentina, um impulso de traição. "O que você está fazendo?" Ricardo gritou numa mistura de choque e incredulidade. Ela viu-se, as emoções visíveis em seus olhos. "Desculpe, Ricardo, mas você precisa entender seu papel. A verdade pode salvar vidas ou destruí-las, e você ainda não conhece toda a história." Nesse momento, tudo se desfez em um turbilhão de revelações. O coração de Ricardo parou. Era uma armadilha? As peças não se encaixavam. Ana não era uma aliada, mas parte de algo muito maior. Como poderia ela ter deixado isso chegar tão longe? A expressão de Clara se contorceu horrorizada e os gêmeos começaram a chorar profusamente, enquanto a verdade se desdobrava diante deles como uma tempestade incontrolável. Ricardo entendeu que estava no centro de algo mais do que poderia imaginar. Um jogo de sombras. E que o maior inimigo não estava fora, mas bem próximo. Com a mente em frangalhos, ele olhou para o homem e depois para Ana. A cena estava prestes a se tornar explosiva. "O que está acontecendo?" ele gritou. Ana, com os olhos cheios de um desespero profundo, respondeu de forma suave, mas firme. "Você precisa aceitar quem você realmente é. E quem são eles?" Aquelas palavras caíram como uma bomba e Ricardo ficou atônito. Ele estava prestes a descobrir que toda a sua vida, toda a sua identidade poderia ser uma farsa, que a verdade enterrada estava prestes a ser revelada, mas a um custo impensável. A sala estava em loucura, mas um novo tipo de calma surgiu. Era como um estalo dentro dele, uma determinação se formando. O que viria a seguir? Ele não sabia, mas as mudanças eram inevitáveis. E a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a desmoronar de uma vez. Ricardo estava paralisado, a declaração de Clara ainda ecoando em seus ouvidos. "Pai?" A palavra saiu como se tivesse sido lançada em um eco distante, e a revelação o atingiu como um golpe. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O coração dele batia acelerado, misturando pânico e incredulidade. Nesse instante, tudo parecia um pesadelo.
O homem de pé diante deles sorria como um predador, satisfeito com a confusão. Sim, eu sou o pai. E você não tem ideia do que isso significa, Ricardo. As palavras dele eram venenosas, trazendo um misto de raiva e desprezo. O ambiente ao redor deles começava a se transformar em um verdadeiro caos. E os gritos ecoavam enquanto a tensão aumentava. Não! Isso não é verdade! Ricardo gritou, tentando afastar a ideia. Ele focou nos gêmeos, desesperado para protegê-los de tudo aquilo. A coragem brotava dele, mas a confusão em sua mente deixava paralisado. Você não vai machucar eles! Ele se colocou na frente das crianças, como um escudo de carne e osso. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de vidro estilhaçado cortou o ar e a sala virou um turbilhão. O homem se virou, o sorriso desaparecendo do rosto, enquanto o caos se instaurava. Uma fumaça escura entrou pela porta, seguida por gritos e o som de sirenes ecoando. Tudo parecia um pesadelo. Ricardo agarrou Clara e as crianças, puxando-as para longe do perigo. Vamos! Ele gritou. Mas o pânico tomou conta de Clara, seus olhos vidrados em medo. O que está acontecendo? Ricardo! As palavras delas tremiam enquanto ele tentava encontrar uma saída em meio ao caos desenfreado. Saia da frente! Um dos agentes gritou, enquanto os homens da segurança corriam em direções opostas numa batalha contra o tempo. E em meio à gritaria, ele sentiu um puxão na sua camisa. Era Ana, a enfermeira. Ricardo, você precisa saber a verdade agora. Ela estava ofegante, os olhos desesperados. Não temos tempo para isso! Ricardo gritou, mas Ana continuou, olhando intensamente para ele. Você tem que ouvir. As crianças não são apenas seus filhos. Você é parte de algo muito maior e mais perigoso do que imagina. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O quê? O que você está dizendo? O coração dele martelava e ele se sentiu perdido, sem saber a quem confiar. O homem que se dizia pai deles tinha uma expressão obscura em seu rosto, e a expressão de Ana transparecia um medo genuíno. Nesse instante, um novo barulho cortou o ar. Um estrondo vindo do teto fez todos se voltarem. Os brilhantes flashes de luz cortaram o ambiente e uma figura de uniforme entrou correndo pela porta, uma máscara cobrindo seu rosto. Era um infiltrado, um agente do governo, que parecia mais uma sombra do que um ser humano. Todos no chão! Agora! A voz dele ecoou. Um comando simples e direto. E em um instante, o pânico se transformou em desespero visceral. Mas enquanto todos se abaixavam, Ricardo viu Ana puxar algo de seu bolso. Um pequeno dispositivo. A adrenalina explodiu no peito dele quando ela ativou o aparelho. A sala inteira vibrou com um som agudo, um sinal. Era uma armadilha! A expressão de medo no rosto do homem transformou-se em desprezo. Você não deveria ter feito isso, Ana. Sempre quis protegê-lo de tudo isso. Ele avançou. A tensão era palpável. Ricardo, ainda paralisado, observou enquanto tudo começava a desmoronar. Não! A voz de Ricardo saiu como um grito. Ele avançou, determinado a proteger suas crianças, e então, numa fração de segundo, a sala foi envolta em um clarão ofuscante. Uma explosão. A luz cegante iluminou sua mente e tudo se apagou.
Quando Ricardo voltou a si, estava cercado de escombros. O desespero tomou conta. Clara estava ao seu lado, mas os gêmeos, onde estavam os gêmeos? A instabilidade em seu coração aumentava como um tambor. Ele olhou ao redor, respirando pesadamente, assustado. O que tinha acabado de acontecer? E quem era realmente sua família? Nesse momento, na escuridão, uma voz bem familiar soou. Você finalmente está aqui, irmão. O choque o fez estremecer. Era Clara de novo. O que ela queria dizer com o irmão? O que estava acontecendo? As peças estavam começando a se ajustar, mas a dúvida pesava no ar denso. As verdades estavam se entrelaçando e o que Ricardo mais temia estava prestes a ser revelado. Como ele poderia escapar de um labirinto que não sabia que existia? Ricardo estava paralisado. A declaração de Clara ainda ecoando em seus ouvidos. Pai? A palavra saiu como se tivesse sido lançada em um eco distante. E a revelação o atingiu como um golpe. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O coração dele batia acelerado, misturando pânico e incredulidade. Nesse instante, tudo parecia um pesadelo. O homem de pé diante dele sorria como um predador, satisfeito com a confusão. Sim, eu sou o pai. E você não tem ideia do que isso significa, Ricardo. As palavras dele eram venenosas, trazendo um misto de raiva e desprezo. O ambiente ao redor deles começava a se transformar em um verdadeiro caos, e os gritos ecoavam enquanto a tensão aumentava. Não! Isso não é verdade! Ricardo gritou, tentando afastar a ideia. Ele focou nos gêmeos, desesperado, para protegê-los de tudo aquilo. A coragem brotava dele, mas a confusão em sua mente o deixava paralisado. Você não vai machucar eles. Ele se colocou na frente das crianças, como um escudo de carne e osso. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de vidro estilhaçado cortou o ar, e a sala virou um turbilhão. O homem se virou, o sorriso desaparecendo do rosto, enquanto o caos se instaurava. Uma fumaça escura entrou pela porta, seguida por gritos e o som de sirenes ecoando. Tudo parecia um pesadelo. Ricardo agarrou Clara e as crianças, puxando-as para longe do perigo. Vamos! Ele gritou, mas o pânico tomou conta de Clara, seus olhos vidrados em medo. O que está acontecendo, Ricardo? As palavras dela tremiam enquanto ele tentava encontrar uma saída em meio ao caos desenfreado. Saia da frente! Um dos agentes gripou, enquanto os homens da segurança corriam em direções opostas em uma batalha contra o tempo. E em meio à gritaria, ele sentiu um puxão na sua camisa. Era Ana, a enfermeira. Ricardo! Você precisa saber a verdade agora! Ela estava ofegante, os olhos desesperados. Não temos tempo para isso. Ricardo! Gritou. Mas Ana continuou, olhando intensamente para ele. Você tem que ouvir! As crianças não são apenas seus filhos. Você é parte de algo muito maior e mais perigoso do que imagina! Os olhos de Ricardo se arregalaram. O quê? O que você está dizendo? O coração dele martelava e ele se sentiu perdido, sem saber a quem confiar. O homem que se dizia pai deles tinha uma expressão obscura em seu rosto. E a expressão de Ana transparecia um medo genuíno. Nesse instante, um novo barulho cortou o ar. Um estrondo vindo do teto fez todos se voltarem. Os brilhantes flashes de luz cortaram o ambiente e uma figura de uniforme
entrou correndo pela porta, uma máscara cobrindo seu rosto. Era um infiltrado, um agente do governo que parecia mais uma sombra do que um ser humano. Todos no chão! Agora! A voz dele ecoou, um comando simples e direto. E em um instante, o pânico se transformou em desespero visceral. Mas enquanto todos se abaixavam, Ricardo viu Ana puxar algo de seu bolso, um pequeno dispositivo. A adrenalina explodiu no peito dele quando ela ativou o aparelho. A sala inteira vibrou com um som agudo, um sinal. Era uma armadilha! A expressão de medo no rosto transformou-se em desprezo. Você não deveria ter feito isso, Ana. Sempre quis protegê-lo de tudo isso. Ele avançou. A tensão era palpável. Ricardo, ainda paralisado, observou enquanto tudo começava a desmoronar. Não! A voz de Ricardo saiu como um grito. Ele avançou, determinado a proteger suas crianças. E então, numa fração de segundo, a sala foi envolta em um clarão ofuscante. Uma explosão! A luz cegante iluminou sua mente. E tudo se apagou. Quando Ricardo voltou a si, estava cercado de escombros. O desespero tomou conta. Clara estava ao seu lado. Mas os gêmeos? Onde estavam os gêmeos? A instabilidade em seu coração aumentava como um tambor. Ele olhou ao redor, buscando, respirando pesadamente, assustado. O que tinha acabado de acontecer? E quem era realmente sua família? Nesse momento, na escuridão, uma voz bem familiar soou. Você finalmente está aqui, irmão. O choque o fez estremecer. Era Clara de novo. O que ela queria dizer com o irmão? O que estava acontecendo? As peças estavam começando a se ajustar, mas a dúvida pesava no ar denso. As verdades estavam se entrelaçando e o que Ricardo mais temia estava prestes a ser revelado. Como ele poderia escapar de um labirinto que não sabia que existia? Então, antes que pudesse formular uma resposta, Ricardo sentiu uma mão firmemente segurando seu ombro. Quando olhou, encontrou Ana novamente. Mas algo estava diferente. O olhar dela agora estava carregado de determinação e algo sombrio. Não podemos perder tempo, ela disse, sua voz baixa, mas cheia de urgência. Ricardo, você não entende o que está em jogo. O que estou prestes a lhe contar pode destruir tudo o que você acreditava saber. As palavras dela balançaram seu mundo já frágil. O que você sabe? Ricardo perguntou, a voz tensa. Ana respirou fundo antes de falar, os olhos apreensivos. O homem que acabou de atacar não é apenas um criminoso qualquer. Ele é uma parte do nosso passado, do seu passado. Ele esteve atrás de você. E o que ele quer não é apenas vingança. É o controle de algo que lhe pertence. Ricardo sentiu o sangue gelar ao ouvir isso. O que pertence a mim? Pensou enquanto a mente dele girava. As crianças? As perguntas torturavam sua cabeça. E então o chão sob ele cedeu, como se o universo tivesse se revertido. A verdade estava mais próxima do que ele poderia imaginar, e com ela, segredos que poderiam não apenas mudar seu destino, mas o destino daqueles que mais amava. Tudo estava prestes a desmoronar, e ele teria que decidir: enfrentar o horror de suas origens ou fugir para sempre da pergunta que o assombrava. Mas a fúria do passado estava prestes a se revelar. E com ela, a chance de tudo acabar em um grito. Ricardo estava em pé, no meio do caos. A explosão havia criado uma nuvem de poeira e escombros ao seu redor. Mas ele não podia se dar ao luxo de hesitar.
Clara estava ao seu lado, segurando os gêmeos, e ele podia sentir o tremor nas mãos dela. O que Ana havia dito ecoava em sua mente. Você é parte de algo muito maior e mais perigoso do que imagina. Ele se virou para Ana, que estava em pé, pálida, mas determinada. O que você quer dizer com isso? O que realmente está acontecendo? Sua voz saiu mais alta do que pretendia, mas o desespero o dominava. Ele precisava de respostas. Ana olhou para ele, seu olhar sincero. Você não é apenas um magnata da tecnologia, Ricardo. Sua vida foi construída sobre segredos. Seus pais, eles eram parte de um jogo muito maior. E agora, há pessoas que querem te usar, que querem controlar o que pertence a você. O mundo ao redor deles parecia girar. Ele estava prestes a perder tudo, sua fortuna, sua carreira, tudo que ele tinha se esforçado tanto para construir. E agora ele descobria que sua família era parte de um enredo sombrio. O peso da verdade estava se acumulando em seu peito. Precisamos sair daqui, agora! Clara gritou, trazendo-o de volta à realidade. A fumaça estava se dissipando, mas os sons do caos continuavam. Gritos, sirenes afiadas e o som de pessoas correndo para escapar daquela cena infernal preenchiam o ar. Ricardo olhou para a saída, um impulso avassalador de proteção indo ao encontro daquele impulso de história. Com um movimento rápido, ele pegou a mão de Clara e puxou-a em direção à saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, o homem que os ameaçava anteriormente apareceu novamente. Sua presença quase opressiva naquelas circunstâncias. Vocês acham que podem escapar do que aconteceu? Ele rosnou. Seu olhar era frio como uma lâmina. Isto só está começando, Ricardo. Você não pode fugir do seu destino. Talvez eu não possa, mas posso lutar por aqueles que amo. Ricardo não hesitou e se minou a agir. Ele não era mais o homem que esperava que Tunav se resolvesse. Ele precisava escolher sua família. A adrenalina pulou em seu corpo, invocando os instintos de proteção. Desculpe, mas não é você quem decide. Ana se posicionou entre Ricardo e o homem, e antes que ele pudesse reagir, ela puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo que parecia estar emitindo um sinal. Uma explosão de luz ofuscante irrompeu no espaço entre eles. O homem hesitou e, no instante de distração, Ricardo correu com Clara e os gêmeos em direção à saída. O alvoroço na sala era palpável. As pessoas gritavam e corriam. Eles atravessaram a porta e, ao sair, sentiu o ar frio da noite. Mas atrás dele, Ana continuava fichando o homem. "Ricardo!" ela gritou. Ele não olhou para trás. Não podia. Ele precisava salvar Clara e as crianças. Havia uma sensação de urgência em seu coração, desejando que esse pavor transformasse o que sempre teve importância. Ainda ofegante, Ricardo parou em um espaço aberto, longe do hospital. Ele olhou para a irmã, os gênios em seus braços. Depois, finalmente, olhou para Clara. "Nós conseguimos! Estamos seguros!" Mas os olhos dela estavam cheios de lágrimas e confusão. "E agora, Ricardo? O que faremos?" ela sussurrou. Ele não tinha resposta ainda, mas uma chama acesa em seu coração queimava. Ele sabia que não era o fim. O passado poderia ser sombrio, mas esta era a chance de se reerguer. A família era a prioridade. "Vamos descobrir a verdade juntos!"
Ele segurou as mãos de Clara e, olhando nos olhos dos gêmeos, sentiu a determinação crescer. A luta pela família estava apenas começando. Então, um leve tremor na terra chamou sua atenção. Ele olhou para o horizonte e, na distância, viu uma sombra familiar. A batalha ainda não acabara. Aquela jornada estava longe do fim e Ricardo começava a entender que o verdadeiro poder não estava na riqueza, mas na ligação que ele tinha com aqueles que amava. As sombras do passado haviam ressurgido e a verdadeira história ainda estava para ser contada. E enquanto caminhavam, sentimentos de esperança e determinação substituíram o medo. Eles eram uma família, mais forte do que jamais foram. Novas verdades vinham à tona. E tudo estava prestes a mudar. E antes que a cena desvanecesse, vem o momento. Temos um pedido urgente para você. Se você quiser seguir conosco nessa jornada e não perder as próximas histórias explosivas, inscreva-se no canal imediatamente. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace.